Seja muito bem-vindo a Expertise, Treinamentos e Cursos, tá? Eu me chamo Damares Nunes e hoje a gente vai falar um pouquinho sobre os aspectos da administração e organizações como sistemas abertos. Damares, eu não vou prestar o concurso do IBGE, mas esse tema aí está no meu edital. Serve para mim? Serve sim, com certeza. Damares, esse tópico aí, o tópico 1, ele não tá completo, aí tá faltando uma partezinha ainda. Calma, porque eu vou gravar um outro vídeo, tá certo? Eu preferi fazer assim, para você aprender por partes, né, para você não absorver muito conteúdo e também para que o vídeo não fique tão extenso, tão cansativo assim, tá? Já basta que eu vou explicar ele bem devagarzinho, bem detalhadozinho para você conseguir compreender e absorver da melhor maneira possível. E no final do vídeo tem duas perguntinhas, tá? Que eu trouxe aí referente ao conhecimento aqui que a gente vai transmitir hoje, para você fazer o seu teste aí, ver como é que tá aí o seu aprendizado, tá certo? De vez em quando eu vou virar para cá, né? Porque a tela do meu computador está aqui, né? E às vezes eu vou olhar aqui para a câmera aqui para falar diretamente com você. Então não estranhe se eu virar o rosto para cá, tá certo? Bom, tá aqui na tela aí, tá aparecendo aí o nosso contato, tá? O nosso Instagram, o Face, o nosso e-mail, o Telegram, o WhatsApp e o nosso LinkedIn, ok? Todo esse material que a gente produziu aqui, o conteúdo eu retirei totalmente, tá? Do Concursos no Brasil, tá? Do blog Concursos no Brasil, tá? Tem muitos conteúdos que eu só copiei e colei e tem outros que eu adaptei, né, para ficar melhor aí numa linguagem mais acessível aí para você, certo? Porém tá aqui a referência e algumas imagens que aparecem aqui foi desses sites aí que tá aparecendo aqui na telinha de vocês, tá certo? Então a referência está dada aí. Plágio é crime, tá? Artigo 181 do Código Penal. Então, gente, nós abominamos, somos uma escola, né? Abominamos o plágio e eu espero que você também faça isso, tá? Prática ilícita. Principalmente se você aí está querendo prestar um concurso público, você como servidor público, você tem que ser um exemplo para o Estado aí, para o seu país. Ok? E vamos lá, né? Vamos começar aí no conteúdo diretamente, né? O conceito, qual é o conceito da administração, né? A administração ela é tudo que envolve planejamento, organização, direção e controle de recursos diversos para conseguir alcançar determinados objetivos, tá? Isso aqui é muito importante, foi um conceito muito sucinto, que eu acho interessante que você decore, tá certo? Que você memorize aí esse conceito, ok? E vamos falar um pouquinho agora da abordagem clássica da teoria administrativa, né? Onde ela trazia aí, onde ela abordava condições de produto e remuneração, né? Ela não se preocupava muito com vertentes que hoje em dia as organizações elas se preocupam, tá? Ela queria saber da questão financeira, né? E da questão da produção. Então, você como funcionário, você recebia o seu pagamento e você tinha que dar conta daquilo que você ficou incumbido a fazer, né? Você recebe o pagamento e depois você tem que prestar conta ali da sua produtividade, né? Um ponto positivo para esse aspecto aí é a eficiência da operacionalidade, né? Como a demanda, como a pressão era muito grande, então tinha aí essa eficiência, né? E um ponto negativo aí é a mudança do ambiente externo, né? As empresas não se preocupavam com a mudança externamente. O que acontecia lá fora da vida empresarial, não tinham interesse para ele, tá certo? E aí, com o passar do tempo, né, após a década de 50, começou a vir a perspectiva mais humanista da administração, né? Ou seja, né, o conhecimento da equipe dentro das organizações. Você parou de ser um número, né? As pessoas pararam de ser apenas um número e passaram a fazer parte da equipe. As empresas começaram a se preocupar mais com os seus colaboradores, né? Como assim? O que foi que trouxe aí de aspecto positivo para isso, né? A empresa conseguiu alinhar o interesse da equipe com o dela, né? Então todos andavam no caminho só. Porque assim, ó, na abordagem clássica, a empresa ela só mandava e você executava, né? Você está sendo pago para isso, então faça, né? E você tinha que fazer daquele jeito. Agora, né, nessa perspectiva mais humanista, a empresa, ela continua pagando, você continua executando, mas ela agora está mais preocupada, sabe? Com como é que o funcionário vai se sentir, né? Se ele está vestindo realmente a camisa da empresa,
não é? Então ele vai começar aí a alinhar o interesse, né, da equipe com o interesse da empresa. Isso acaba que vai agregar valor ao produto, serviço ou então aos processos. Não é? Por quê? Por que isso, Damares? Porque as pessoas vão começar a ter mais qualidade de vida e, consequentemente, motivação no ambiente profissional. Mas, apesar desta evolução, após os anos 50, o sistema de gestão das empresas ainda permaneciam fechados. Porque o que acontece? As empresas começaram a ter a questão mais humana pelo lado profissional, principalmente as fábricas, né? As indústrias, mas ainda assim mantinham aquele sistema fechado. Ainda era aquele mundinho dele, né? Como assim? O cliente está aqui, então o cliente ele vem... paga, compra e paga. É um sistema simples e objetivo. Então o cliente pagou, te deu aqui o dinheiro, né? E recebeu o produto, recebeu o serviço dele, tá? Então assim, era pay-buff, não tinha o retorno do cliente, não tinha aquela preocupação do que o cliente ia pensar com o que poderia acontecer depois, o pós-venda, essa questão não tinha, tá? Então assim, atualmente, né, o que a gente pode trazer aqui hoje para nossa realidade, né? É um perigo enorme se basear na qualidade da gestão administrativa apenas por números. É preciso métricas mais assertivas para encarar os desafios do relacionamento com o cliente e resolver todas as demandas com excelência, né? As pessoas não são números, não é? Nós não somos números, né? Inclusive tem até algumas faculdades que elas não dão mais nem nota, porque a nota ela não pode classificar um trabalho, não pode classificar o profissional. São conceitos, né? Bom, muito bom, excelente, tal. Por isso, as pessoas acabam que deixam de ser número. Eu não sou um número, você não é um número. Você é uma pessoa que tem sentimento, né? Suas ações, elas impactam, sim, na sua vida profissional, pessoal, familiar, amorosa. Então, assim, as empresas aí, elas precisam, hoje em dia, né? As métricas, elas têm que ser mais sensíveis, né? As empresas precisam ter esse tato mais... humano, né? E aí veio a abordagem administrativa estruturalista, né? Foi quando veio aí esse conceito, né? Que quando começaram a partir desse conceito aí, desse pensamento de que as pessoas não são números, né? Que as pessoas são muito mais do que uma métrica exata, né? Começou a vir aí as empresas, as organizações como um sistema aberto. Então as empresas começaram a ampliar aí um pouquinho aí os seus horizontes, tá? E aí eles começaram a analisar a empresa também no contexto externo, não apenas dentro da organização, não apenas no mundinho fechado deles, mas começaram a ampliar aí os seus horizontes aí, né? Hidalberto Chiavenato, se você é estudante da administração, você já ouviu falar muito dele, né? Ele aborda as funções administrativas para ampliar o entendimento sobre a administração. Ele pega essas funções aí, né? E ele destrincha. Ele vem abordando aí, ele aborda aí com mais entendimento, né? E ele, inclusive, ele fala que são estruturas criadas para alcançar objetivos empresariais. Que estruturas são essas, Damares? É o modelo PODC. PODC, esse nome não é muito comum para mim. Eu conheço mais o ciclo PDCA. Calma que a gente vai falar, tá? A gente vai abordar isso aí um pouquinho. A gente vai conhecer aqui o modelo PODC, né? Que são as funções, são 4 funções administrativas, né? Que são como estrutura criada para alcançar os objetivos das empresas, ok? A primeira função que a gente tem aqui é o planejamento. Como assim, Damares? O planejamento. Essa parte aqui, ela vai definir os objetivos, né? Tudo começa pelo planejamento, né? Isso, então, se você... eu quero começar a fazer um trabalho aqui, eu quero começar a estudar para concurso, né? Você que está aí, meu concurseiro. Eu creio que você fez o seu planejamento de aula, seu planejamento de estudo, né? Seu planejamento... Se você está pagando um curso, muitas vezes aí os cursinhos, eles têm... eles têm um cronograma de aula e tal, um planejamento, um plano aí para você se basear, tá? Mas se você está estudando sozinho, se você estuda sozinho, né, assim feito eu já estudei muito para concurso só, tá? Autodidata, né, vamos assim dizer,
Então você tem que ter o seu planejamento, né? Pegar todos os temas do edital e dividir lá, colocar, hoje eu vou estudar isso, amanhã eu vou estudar aquilo, tal dia eu vou estudar aquilo outro, né? Você tem que ter aí todo esse planejamento, né? E dentro do planejamento nós temos 3 níveis, né? Considerado dentro das empresas como são níveis hierárquicos. Tá? A gente pode imaginar isso aí como se fosse uma pirâmide, né? Você está vendo aí na sua tela aí os 3 tipos de planejamento, tá? Considere, sim, quando for estudar, quando for decorar, considere isso aí na ordem, tá? Tanto decrescente como crescente. Considere isso aqui na ordem. Por quê? O planejamento estratégico ele vem lá no topo. A gente vai ver, eu trouxe uma imagem aqui nesse material, que já já você vai ver uma ilustração para facilitar mais aí o seu entendimento, a sua compreensão, tá bom? Mas aí a primeira função administrativa, que é o planejamento, ela é dividida nessas 3 bases aí, que é o planejamento estratégico, onde vai fazer a análise do ambiente interno e tendências externas, né? O planejamento tático, que é o que fica ali no meio, que ele vai focar na parte da organização, tá? E o planejamento operacional, né? Ele vai fazer aí as tarefas diárias aí, que é definida pelo planejamento tático. Tá bom? Vamos lá, falando da organização, né? Ela vai definir aí o organograma, a hierarquia, né? A organização aí é a segunda função administrativa, tá? Para que a Venato. Ela vai definir aí o organograma e toda a estrutura de recursos e divisão de equipes e tarefas, né? Que a organização ela vai usar, ela vai precisar dividir, tem nossos objetivos, metas, tarefas, quem é que vai executar aí para poder alcançar aquele objetivo, não é isso? Direção, deixa eu ver, a responsabilidade da equipe, né? Ele vai dirigir aqui a responsabilidade da equipe. Ele vai dizer aqui para você a etapa da execução do planejamento, tá bom? E o controle, né? Onde ele vai controlar as atividades, aí ver se é tudo certinho, se precisa mudar, se algo precisa mudar, porque quando a gente tem um planejamento, gente, a gente não pode pegar esse planejamento e levar ele 100% até o final. Com certeza, no decorrer do processo, em todo esse processo, haverá mutações, haverá adaptações. Então, todo projeto ele é flexível, então ele está passivo sim à mudança. E tem que ter aí essa parte aí da organização, direção e tal, para poder ver se está tudo certinho. Ok? Eu trouxe aqui um esquema para facilitar melhor a tua compreensão, porque ele vai girar aí toda a administração, as funções administrativas, ele vai gerar em torno desse conceito aí, tá? Eu costumo dizer que o estudo da administração e inclusive também a rotina, né, administrativa, ela é um ciclo. Ela sempre vai girar, ela sempre vai ser esse ciclo que tá sempre rodando, tá? Sempre rodando, sempre girando, nunca para, não é? Então assim, começa lá com o planejamento, aí vem para organização, direção e controle. Então esse ciclo ele vai sempre existir aí dentro da administração, tá certo? Isso aqui é o modelo PODC, planejamento, organização, direção e controle, tá? Mas, Damares, e o ciclo PDCA? Gente, vai ser basicamente a mesma coisa, tá certo? Só que é como se o PODC ele foi traduzido, né? Do PDCA, que é um ciclo em inglês, você tá vendo aí na sua tela aí, em inglês, ele foi traduzido para a língua portuguesa, tá certo? Foi traduzido aqui para o Brasil, para as nossas atividades, vai ficar melhor aí a compreensão. Mas vamos ver aqui um pouquinho sobre o PDCA, tá? O PLAN, né? Que seria o planejamento do PODC. Ele vai fazer o quê? Identificar o problema e a meta. Ele vai analisar o problema e processo, analisar as causas e planejar a sua implantação. Como é que vai fazer a implantação daquele objetivo na empresa, tá? O DO, né? Divulgar, treinar e executar o plano. O check, né? Ele vem acompanhar os indicadores e verificar o atendimento da mesa. O ACT, ele vai padronizar e agir corretivamente. Então, você vê aí que a semelhança, ela é muito grande, né? Vai mudar, porque, claro, quando a gente vai traduzir de um idioma para o outro, sempre tem algumas mudanças sim, tá certo? Mas assim facilita melhor o atendimento.
E sobre a parte do planejamento, né, que é a primeira função administrativa, né, eu disse a você que eu ia trazer uma ilustração para melhorar aí, para facilitar a sua compreensão, tá? E aqui tá a torrezinha, né, que quando a gente estuda essa parte realmente da administração, a gente pega aqui sim essa pirâmide, né, a pirâmide da função do planejamento. Então, lá em cima, no topo da pirâmide, fica o nível estratégico, né, que é a alta administração, são os executivos da empresa, né? O que eles vão fazer? Eles têm que ter uma visão geral da empresa, eles têm que ter uma forte orientação externa, tá? O foco tem que ser a longo prazo. Objetivos gerais e tem que ter também planos genéricos para poder alcançar lá esses objetivos, tá? No nível tático, que fica no meio da pirâmide, encontram-se os gerentes, né? As pessoas que estão abaixo aí da alta administração, né? E essas pessoas, os gerentes, eles precisam ter a visão por unidade e negócio ou departamento, né? Dependendo do porte da empresa. Eles têm, principalmente estatais, tá? Tem muito disso. Eles são divididos lá por setores e organização, setores, e tem também a parte operacional, né? Que a gente vai ver já, departamentos e setores. Então, assim, o gerente ele tem que ter a visão, se ele for gerente de departamento, ele tem que ter a visão do departamento como um todo. Por exemplo, departamento de marketing, eu tenho que ter uma visão de um marketing como um todo, da comunicação como um todo, tá? Agora, se eu for gerente de venda, por exemplo, então posso estar dentro do marketing, mas eu vou cuidar o meu departamento é outro, né? Eu tenho que ter uma visão focada para venda. Então, o gerente ele tem que ter essa visão, tanto por unidade de negócio quanto por departamento. O foco dele é no médio prazo e a definição das principais ações por departamento. Então, ele vai ter que, o que cada equipe tem um seu objetivo, tem a sua função para que juntos alcancem aí o objetivo geral, tá? E a base da pirâmide, a estrutura da pirâmide ali, a base ali é o nível operacional, que são os supervisores e os que estão abaixo dos supervisores, né? São aquelas pessoas, os funcionários que executam a demanda, né? Que fazem ali o negócio acontecer. Né? E eles têm que ter o quê? A visão deles são tarefas rotineiras, né? Ali o dia a dia. O foco dele está no curto prazo, ou seja, tem que dar resultado para hoje. Se trabalha com venda, vamos lá, meta diária, meta semanal, tá? Tem que ser um negócio a curto prazo, ok? Se você vai trabalhar, pronto, por exemplo, IBGE, captando, pegando informações para o censo, então você tem que ter, eu não sei como é que funciona, tá? Mas digamos, você vai ter que fazer 50 entrevistas por dia, então isso aí você vai ter um supervisor, uma pessoa que vai te supervisionar, né? Para que você preste, para que você dê resultado de 50 entrevistas diárias, tá? A definição de objetivos e resultados bem específicos. Então, como um negócio tem que ser a curto prazo, então quanto mais específico a demanda ficar, melhor, tá? Eu tinha esquecido de ligar aqui a luz, acho que agora melhorou mais um pouquinho, né? Melhorou mais um pouquinho aqui a claridade aqui. Vou deixar eu desligar que é melhor. Não, vou deixar ela desligadinha que fica melhor. No próximo vídeo eu ligo. Esqueci. Vamos lá, então creio que ficou claro para você aí a questão da pirâmide, né, no nível estratégico, tático e operacional, tá? E assim, porque são os pequenininhos que executam, a alta administração fica lá no topo. Gente, sem a base, o que é que acontece? Se você pega uma casa e tira a base dela, a estrutura vai fazer o quê? Ela vai cair. Não adianta, você vai botar coluna, vai botar alicerce, vai bater uma laje, se ela não tem base, a casa vai cair, né? Então, assim, operacional, ele tem uma parte fundamental dentro desse processo, tá bom? E assim, agora vamos entrar mais agora em organização como sistemas abertos, né? Agora que a gente já entende o conceito da administração, entende como era o sistema fechado, né? Onde a empresa só pensava naquele mundinho ali e tal. Vamos falar um pouquinho aqui sobre, entrar mais a fundo sobre o sistema aberto, né? Eu trouxe até uma ilustração aqui para te facilitar a compreensão de uma caixa fechada, né? Tem uma expressão que a gente utiliza muito, pense fora da caixa, abra sua mente para novas expectativas, né? Para novos conceitos e tal. Então, eu trouxe uma caixa para você ver, para você fazer uma analogia aí, né? Da caixa fechada.
né? Então era assim que as organizações eram, né? Até meados aí dos anos 50, tá? Era um sistema muito fechado, ok? Eles costumavam a se organizar de acordo com um sistema de gestão fechado, ou seja, a empresa não considerava os fatores fora dela, né? Eles não, na hora de criar uma estratégia, eram os interesses deles que vinham em primeiro lugar, eles não estavam preocupados nem um pouquinho com um ambiente externo, ok? E aqui tem a caixa aberta, né? Então, chegou um momento aí que as organizações começaram a pensar fora da caixa, começaram a perceber que o impacto externo que acontecia fora da empresa tinha um grande impacto dentro, para eles lá, né? Devido à demanda externa de hoje, as empresas se adaptaram para um novo modelo de organização como sistemas abertos. Isso quer dizer que tudo o que acontece fora da empresa é levado em conta no momento de criar estratégias dentro dela, criando um sistema de gestão aberto, tá? Não preocupado apenas com o seu próprio umbigo, ok? As organizações como sistemas abertos são formadas por meio de interação e da troca de organização com o ambiente. Dessa forma, para garantir a sua sobrevivência, sempre que acontece uma mudança no lado de fora da organização, ela procura transformar e adaptar os seus produtos, técnicas e estrutura para entender a essa demanda e cenário. Vivenciamos, infelizmente, isso aí na pele de uma maneira assustadora, né? Que foi agora aí a pandemia. Né? Então, muitas empresas teve que realmente se adaptar, né? E ao mesmo tempo que muitas faliram, né, infelizmente não conseguiram sobreviver a crise que o Brasil enfrentou, né, e ainda enfrenta. Em contrapartida, outras se sobressaíram, se destacaram e muitas nasceram, né? Muitas foram criadas ali, viram a dificuldade e muitas pessoas pegaram aquela dificuldade ali e transformaram ali e geraram uma empresa que hoje, né, que tem bastante demanda. A gente vê motoboy, já tinha antes, mas hoje fizeram o quê? Intensificaram, né, devido aí a pandemia, né? Os trabalhos de home office, os profissionais liberais, freelancers, né? Foram profissionais que se sobressaíram aí durante essa pandemia, enquanto por outro lado muitas empresas fecharam, aquelas empresas que ainda permaneciam com o sistema fechado, que não se preocupavam com o ambiente externo, que não tinham um plano, gente, um plano de crise para quando isso acontecesse, não é? Então, assim, essa mudança aí, ela começou a impactar, sabe? As empresas no sistema aberto começaram a se preocupar com os fenômenos externos também, tá? Então, como eu tinha falado, né, para vocês, você tem que ter em mente que isso aí é uma dinâmica cíclica, não é? Dentro das organizações, né? Como assim uma dinâmica cíclica? As funções dentro da dinâmica administrativa, quando a gente vai para o sistema aberto, a gente tem a importação, a gente vai ver isso com detalhezinho lá na frente, né? Tem a importação, a transformação, a exportação e o feedback. Como assim, Damares? Aqui tá falando aí na tua telinha sobre o input, né? A entrada, e os outputs, né? A saída de novos produtos, tá? Eu vou adiantar aqui, eu vou te falar mais ou menos como é que funciona esse ciclo, todo esse ciclo administrativo aqui, para você conseguir compreender ele direitinho. Tem o ambiente externo, né, que tá fora aí dessa barra verde, tá? O ambiente externo. E dentro a gente tem entradas, o sistema de transformação e temos a saída, tá? Damares, como assim? Não tô entendendo nada. Então, vamos lá. Deixa eu só passar aqui, deixa eu ver uma coisa aqui. Quero ver uma coisa aqui, deixa eu só ver um negócio aqui. Pronto. Vamos voltar aqui para o nosso slide aqui. Como é que funciona dentro de uma organização? Os produtos, os recursos, eles vêm do ambiente externo, tá? Ele entra na organização, ele vai passar por um processo de transformação e ele vai voltar. De onde veio? Vai voltar para a sociedade, tá? Então vamos lá. Quais são os recursos que vêm de fora para dentro, né? Os que vêm de fora para dentro. O que é que vem? Recursos de matérias-primas,
informações, os recursos humanos e o financeiro, tá? Isso aí são recursos que vêm de fora, né? Muitas vezes o dono tem que injetar aí um dinheiro. Esse dinheiro veio de onde? Veio dentro da organização? Não veio, né? Se um órgão público, o dinheiro vem de onde? Para que aquele órgão consiga funcionar, consiga prestar serviço a toda a sociedade, o dinheiro que faz ele funcionar ali, ficar ali de pé, são os impostos que a gente paga, né? Então isso aí é uma demanda externa, ele vem externamente, tá certo? As pessoas, né? As pessoas que elas vêm trabalhar conosco, a matéria-prima, tá certo? E também as informações. E aí todos esses recursos aí, eles vão passar pelo sistema da organização, né? O sistema interno, que aí vai vir aquele processo de transformação, tecnologia, administração e produção, tá? E quando o produto está pronto, que tudo aquilo está pronto, ele vai sair, ele vai voltar para o mercado, ele vai voltar para o ambiente externo de onde ele entrou. E aí vai vir a satisfação do funcionário, né? Porque a motivação aqui implica muito, ok? A qualidade do produto e serviço, tá? E os lucros e perdas, ok? E isso aí vai gerar o feedback, né? Vai gerar o retorno, né? O que é que o ambiente externo, o que é que o cliente ele acha sobre isso, né? Qual é a importância desse produto ou serviço na vida do cliente. A gente vai acompanhar isso mais lá na frente, né? A gente vai falar aqui agora um pouquinho sobre as características das empresas que têm sistema aberto, né? Que trabalham com um sistema aberto, tá? Em 1972, partindo da teoria dos sistemas, os psicólogos Daniel Katz, eu acho que é assim que funciona, eu acho que é assim que se pronuncia, Daniel Katz, e Robert L. Kahn, creio que deve ser assim, se tiver algum administrador aí, deixa aqui no comentário se a pronúncia está correta, né? Eles publicaram a psicologia social das organizações. Nele foi desenvolvido um modelo organizacional que aplica a teoria do sistema. Damares, por que você colocou aí o nome dos escritores? Gente, isso é muito importante, tá? É importante demais, porque caiu exatamente falando desses dois psicólogos aí, desses dois escritores, prova do concurso do próprio IBGE, tá? Eu trouxe essa perguntinha aqui no final do nosso vídeo para você acompanhar ela junto comigo aí, certo? Então, quais são aí essas características, né? Quais são as características que envolve aí esse modelo aí, né, das organizações como um sistema aberto, né? A gente pode ver aí transformação, entropia negativa, homeostase, entre outros aí. E aí, Damares, esses nomes são muito complicados. Como é que eu vou saber? Como é que eu vou fazer para decorar esses nomes? São muito difíceis. Bom, eu trouxe aqui o Tene-Cefid. Esse nome não existe. Tem e não existe, tá? Tem a mesma coisa de Segimenas, não existe. Se você colocar isso aí, sua prova, caso tenha redação, você vai ser eliminado, tá? Mas eu trouxe para facilitar aqui a sua compreensão, a sua memorização para esses termos aí, tá? Tem e Cefid. Isso vai te facilitar para você entender, para você não esquecer quais são os termos que faltam, porque aí cada letrinha aí tem o significado, né? O início aí de cada termo desse, certo? A importação, também conhecido como input ou entrada, né? Ela trata do sistema que capta o fluxo de entrada de materiais e recursos do ambiente externo. A relação com este fluxo é a de interdependência. Todos os recursos que entram movimentam a organização num fluxo constante que gera energia, matéria ou informação. Então a gente vai ver a questão da importação. Lembra que eu falei importação, transformação, exportação e feedback? Tá? Então a gente vamos ver agora aqui um pouquinho detalhado. Na importação, conhecida como input, né? Importação, input, ele está entrando, tá? Por isso que eu coloquei essa setinha aí, ó, a setinha baixando, tá? Ele vai trazer os recursos do ambiente externo, né? Os recursos do ambiente externo aí para a gente poder utilizar matéria-prima, informação, mão de obra, financeiro, certo? E aí, agora vem a etapa da transformação.
né? Nesta etapa, os recursos ou insumos que vieram do ambiente, eles são do ambiente externo, no caso, tá? Eles são processados e transformados em produtos ou serviços do sistema, né? Cada tipo de entrada de recursos é encaminhado ao subsistema específico ou especializado em sua gestão. Ok? Como assim, Damares? Como assim? A gente pega lá, pega os recursos que vêm e chega dentro da organização e a gente transforma ele. Certo? Vamos passar aqui. O terceiro aí, né? Cadê? O terceiro é a exportação. Também ela pode ser identificada como output ou saída, por isso que ela está sendo representada com uma setinha. Coloquei essas imagens aí para que você possa memorizar com maior facilidade aí esses conceitos, tá? Então, output, ela é a saída, tá certo? Trata aqui da etapa dos sistemas abertos, no qual os produtos, ou seja, o resultado da transformação, ele é encaminhado novamente a um ambiente externo, né? Lembra que eu falei? O produto, ele entra, transforma e depois ele sai, ele volta para o ambiente de onde ele veio. E daí a gente vai ter aí o feedback. Como assim o feedback? O que é que ele vai trazer, né? Esta etapa, também conhecida como retroação, está relacionada com a resposta dada pelo ambiente. A gente não vai mandar de volta? Então, se a gente vai mandar de volta, a gente quer um retorno, tá certo? No feedback, a empresa se inteira sobre o ambiente e o funcionamento do próprio sistema. E ele é essencial para o processo de tomada de decisão. A retroação possui dois aspectos, né? Tem o positivo, que ele vai incentivar a aceleração, né? A aceleração de saída, e o negativo, que ele vai desestimular as saídas, né? Então, por isso que eu falei, isso tudo vai começar lá atrás, do planejamento. A gente não pode ter um projeto que ele não muda, que ele é imutável. Não existe projeto imutável dentro de uma organização ou dentro de nada que você for fazer. Todo planejamento ele tem que ser flexível, tem que ser adaptável a mudanças, certo? E aqui eu vou te passar aqui algumas considerações sobre esse sistema aí, sobre as organizações como sistema aberto, tá? Primeiro ponto que eu quero trazer aqui para você é o comportamento probabilístico, né? Como assim comportamento probabilístico? Do ambiente externo mesmo, né? Ele é muito volátil, né? Ele muda, ele está sempre em constante alteração, constante mudança. Mais uma vez eu vou falar aqui da pandemia, né? Você viu aí pra gente ver o quanto a gente precisa realmente estar um pouco mais, até um passo à frente, né, das coisas que vêm para acontecer. Mas a gente não tem como adivinhar fenômenos naturais, chuvas, enchentes, pandemia, talvez se venha outras pandemias, a gente não tem como. Não, mas a gente tem que manter, né? As organizações elas precisam pensar fora da caixa, manter aí seu planejamento, seu sistema com a possibilidade de mudança, né? Sendo aí alterável aí, né? Para poder se adaptar à realidade do ambiente externo, né? Deixa eu passar aqui, cadê? O ambiente externo, ele é potencialmente sem fronteiras e possui variáveis desconhecidas que não podem ser controladas, né? Tem coisas que não tá na mão do organizador, que não está na mão do administrador, ele não tem como ele realmente controlar algumas coisas, né? Algumas situações, né? E o comportamento humano, gente, ele é totalmente imprevisível, tá? Então esse é um dos comportamentos probabilísticos, problemáticos aí que a gente tem do ambiente externo, que temos que as organizações precisam estar preparadas para resolver estas questões aí, né? Outra consideração também que é importante a gente fazer é que tudo faz parte de uma sociedade maior. As pessoas acabam que interpretam dessa maneira, que as empresas como o sistema aberto, elas fazem parte de uma sociedade maior, né? São sistemas dentro de sistemas que interagem entre si. Como assim, né? Se tem vários departamentos, cada um com sua forma de trabalhar, sua forma de fazer acontecer, mas todas são interligadas, porque todas estão trabalhando para um objetivo final, né? Que é o quê? Atingir a meta
que lá no planejamento estratégico ficou definido, né? Então, elas fazem parte, sim, de um contexto maior, né? E ela não pode ser entendido ou ser investigado com partes isoladas, isoladamente, né? Se tudo ali vai encaminhar a organização, né, para um objetivo, então ela não pode ser analisada isoladamente. Os fatores, eles têm que ser considerados como um todo, tá? Uma outra coisa que a gente deve levar em consideração é que tem dois processos aí que são opostos e eles precisam ser considerados, né? Um deles é a adaptabilidade, né? Ela vai se relacionar com a ruptura, mudança e inovação. Volto a falar, todo planejamento ele deve ser flexível, tá? Ele deve ter aí abertura para que a gente possa se adaptar ao ambiente externo, tá certo? Adaptar aí a nossa realidade externa, tá? E o segundo processo é a homeostasia, ou também significa autorregulação, né? Que ele está relacionado aí à rotina dinâmica apresentada pelo ambiente externo, não é? Então, assim, a empresa ela tem que se adaptar e também ela precisa se autorregular, não é? De acordo com a demanda, mudança de imposto, mudança de regra, de lei. Volto a falar, a pandemia, né? Os estabelecimentos eles foram abrindo ao público compassadamente, né? Devagar, aos poucos, não foram abrindo de última hora. Então, tal que teve escolas, por exemplo, voltaram a funcionar e depois fecharam de novo, né? Então, assim, tem que esses processos eles devem ser conciliados, tá? Devem andar aí juntos aí, ok? As organizações precisam ser capazes de se adaptar de acordo com as demandas, sem abrir mão de um sistema organizado, tá? E relativamente estável também, que ajude a manter a rotina da empresa e manter a ciclicidade e a eficácia, né? Organizações como sistemas abertos, eles perdem, né? Eles descompõem e desintegram alguns outros sistemas para poder manter aquele foco ali. Você tem que saber a hora de começar, a hora de terminar, quando o ciclo ele acaba e quando ele continua, tá bom? E esse processo é chamado de entropia negativa, tá? Quando é um termo, entropia ele vem da química, né? É um termo termodinâmica, né? Ele vem da química lá, e quando há um regime fechado. A gente pode traduzir isso aí para nossa realidade no contexto administrativo, quando há aquele coisa fechado, que só pensa em si, onde vai se desintegrar, onde vai realmente perder aí, vai decompor aí o seu sistema, o seu planejamento, não é? Chegou numa fase realmente crítica da coisa aí, né? Da situação. Cadê? Em outras palavras, as empresas não são capazes de acumular todas as energias externas, e isso é necessário para que outras organizações dentro do sistema sobrevivam, né? Quando a entropia ela está em evidência, né? Quando vem aí esse processo chamado de entropia negativa, ela precisa receber energia muito mais do que ela manda, né, para que ela consiga sobreviver. E aí é que é mais complicado. Mas lá na frente a gente vai ver isso aí com mais detalhe, tá? E aí vem a interdependência entre as partes. Como assim? Caso uma das peças não se encaixe, ela pode causar um efeito dominó. Como assim, Damares? Esse cenário ele é totalmente diferente da dinâmica criada pela divisão do trabalho, no qual as funções eram padronizadas. Hoje, as funções são mais especializadas e hierarquizadas e passam por um intenso processo de diferenciação. Nos sistemas abertos, todas as partes precisam ser coordenadas por meios de integração e controle da autonomia, tá? Então, se der uma falha em um processo, com certeza vai gerar aquele efeitozinho dominó ali, onde vai todo mundo cair, não é isso? E por fim, né, uma última consideração que eu gostaria de fazer aqui é que, na lógica dos sistemas abertos, mesmo quando um processo é iniciado em condições e de maneiras diferentes, é possível atingir o mesmo estado final.
Este é o princípio da equifinalidade, tá? No qual vários caminhos podem ser seguidos para alcançar o mesmo objetivo. Então, se eu tenho vários departamentos, vários setores, cada um atuando de maneira diferente, eu não posso querer que os processos sejam iguais, né? Isso eu tenho que adaptar o processo. Eu tenho que adaptar também o meu planejamento, tá? Mas nada impede que cada um siga caminhos diferentes com o mesmo objetivo, com o mesmo foco, certo? Vamos falar aqui sobre a metamorfose ambulante do sistema aberto, né? Como é que ele vai aí se desenvolver aí, como é que ocorre aí a questão da mudança, tá? A medida de abertura é que vai determinar a flexibilidade e a frequência com a qual o planejamento vai precisar de adaptações ao longo do processo de desenvolvimento e transformação dos recursos recebidos do ambiente externo. As organizações, segundo a teoria dos sistemas, podem ser vistas... Deixa eu... não passei isso aqui para vocês. Vamos lá, desculpa aí. As organizações, segundo a teoria dos sistemas, podem ser vistas como um processo, como um sistema dinâmico e aberto, no qual o sistema é um conjunto de elementos mutuamente dependentes que integram entre si com determinados objetivos e realizam determinadas funções. Então, departamentos diferentes, setores diferentes, mas os sistemas dependem entre si. Também a gente tem que levar em consideração a interdependência do ambiente interno também com o ambiente externo. As organizações são dependentes de fluxos de recursos do ambiente externo, assim como os sistemas abertos. Essa dependência pode ocorrer de duas maneiras. Por um lado, ela precisa do ambiente externo para conseguir os recursos humanos e materiais que vão garantir o seu funcionamento. Por outro lado, precisa do ambiente externo para que se possa comprar e vender serviços e produtos. Desse modo, para a organização sobreviver, ela precisa de ajustes com o ambiente externo, além de ajustes no ambiente interno. As ações que definem o comportamento organizacional dependem também de uma análise do ambiente em que ele se encontra e da maneira como a mesma se relaciona com o ambiente externo, respondendo a pressões, estabelecendo relações ou até mesmo evitando até algumas relações. Quando a gente trabalha em órgão público, a gente vai ver que tem aí essa questão aí. Coisas que são sigilosas, tipos de exposições que a gente deve evitar, não é? Então, o ambiente externo, a gente vê como ele impacta, principalmente atualmente aí as organizações de sistema aberto, né? Além disso, a teoria do sistema aberto também consiste em demonstrar o papel de um funcionário dentro de uma organização, expressando o conceito de homem funcional. Lembrando que esse termo aqui, homem funcional, tá? Ele tanto faz, ele serve para homem e para mulher, ok? No blog, lá onde eu peguei esse material, estava escrito exatamente assim, tá? Mas a gente compreende que a gente fala homem, né? Mas está abrangendo aí os dois sexos, tá? Os dois gêneros aí, ok? Ou seja, o homem tem um papel, as pessoas, né, têm um papel fundamental dentro das organizações, estabelecendo relações com outros indivíduos e exatamente como prega um sistema aberto, né? Sobre suas ações, o próprio funcionário cria diversas expectativas, tanto para o seu papel, quanto para o papel de todos os outros elementos que fazem parte da organização como um todo, e ainda transmitindo-as a todos os indivíduos participantes, né? Eu tenho um aluno de um curso, de um curso presencial, né? Ele é aluno do curso profissionalizante, ele é aluno de informática. E aí ele fala com orgulho da empresa que ele trabalha, né? É uma empresa privada, não é uma empresa pública, mas ele veste a camisa. Inclusive, ele está fazendo esse curso comigo aqui porque ele quer se qualificar para poder conseguir aí subir de cargo, né? Para poder melhorar e crescer dentro da empresa. E faz a filha dele. A filha dele faz esse mesmo curso com ele porque ela quer, tá? Ela decidiu, ela quer, porque ela tem uma meta, ela tem um sonho aí de quando ela chegar na idade de 14 anos, ela entrar pelo menos como jovem aprendiz. Tá na expectativa de quando chegar
determinada idade, ela possa entrar como estagiária e assim ela seguir no final do contrato ser contratada, né? Porque ela gosta muito da empresa. Então isso aí é um exemplo claro, tá? De um homem funcional, né? Não porque ele é homem, tá? Mas da sua funcionalidade, né? A perspectiva que a empresa conseguiu criar dentro dele, né? Ele consegue transmitir isso aí para as pessoas. Ele não precisa falar muito, tá? A gente vê no olhar dele, né? O quanto ele é orgulhoso em trabalhar ali naquela organização, tá? Eu trouxe aqui agora, a gente vai... Cadê aqui? Aqui a parte, aqui embaixo, né? Eu já ia pular para as perguntas, ó. Apesar dessa relação ser inevitável, ela pode tanto alterar como reforçar o seu papel dentro da instituição. Logo, uma organização pode ser definida, então, como um sistema de papéis, nos quais indivíduos, ou no caso os funcionários, agem como verdadeiros transmissores do papel da pessoa focal. Aquilo que eu expliquei aí do meu aluno, do aluno que eu tenho aqui, tá? E agora que eu trouxe aqui uma perguntinha. Vamos ver aqui essa pergunta do próprio IBGE, caiu no ano de 2019, a banca na época foi a IBAD, tá? Para o cargo de agente censitário municipal. A pergunta foi a seguinte, vamos ver se você vai acertar. Considerando as ações que caracterizam os sistemas abertos definidos por Daniel Katz e Robert L. Kahn, eu acho que é assim que pronuncia, marque a única opção definida corretamente. Lembra que eu disse para vocês decorarem isso aí, porque isso aí caiu, isso caiu na prova e provavelmente vai voltar a cair, porque hoje estamos vivendo as empresas como um sistema aberto muito mais, cada dia que se passa, as empresas realmente estão adotando mais ainda esses sistemas abertos. Eu creio sim que essa é uma pergunta que tem grande potencial de cair na sua prova, tá? E você não vai errar quando cair lá, porque você estudou Damares, a Damares da Expertise falou, eu sou uma aluna expert, e eu estou preparada para responder essa questão aqui com segurança. Então, bora lá, né? Marque a única opção definida corretamente. Então, nós temos aqui cinco alternativas e apenas uma está correta. Vamos lá. Letra A. Transformação. Está relacionado aos inputs. Parou aí? Já nem consigo mais nem ler mais. Lembra que eu falei que tem a exportação, a importação que ela vai entrar, que aí é o input. Aí depois que ela entra, os recursos entram, né? Esse é o ciclo, né? É o ciclo administrativo aí. Então depois que o recurso entra, ele vai ser transformado, sai, volta para o ambiente externo, né? E depois a gente recebe o feedback, tá certo? Então, inputs, ele é entrada, outputs é saída. Então, eu já sei que logo que de cara que a letra A está errada. Está relacionado aos inputs de informação e possibilitam alertar a estrutura sobre o ambiente e sobre o funcionamento do próprio sistema. Errado. Letra B. Entropia negativa. Diz que um sistema pode atingir um estado final igual com origem em condições iniciais distintas e por meio de diversas formas e meios de desenvolvimento. Não. Eu senti aqui que a gente faltou aqui falar um pouquinho sobre a entropia, tá? E aí, se cair isso aí na sua questão, você não vai errar, tá certo? A entropia, ela é uma grandeza da termodinâmica, né? Se for lá, a gente começar a ver aí o estudo da física, tá certo? A entropia negativa, né? Ela significa que um sistema, para sobreviver, ele deve absorver mais energia do que libera. A entropia é característica de um sistema fechado que indica o seu grau de ordem ou desordem. A entropia negativa, no âmbito da organização administrativa, é a definição dada à empresa, companhia ou sistema que está se restabelecendo, ou seja, se recuperando de uma desordem ou falência. O conceito de entropia negativa consiste em reverter a entropia, né? O estágio de bagunça e caos. Tá? Então a gente consegue, vamos voltando aqui para a nossa pergunta, a entropia, letra B, negativa, diz que um sistema pode atingir um estado final igual ou não tem nada a ver, tá ligado aqui, ó, caos, desordem,
tá? A falência, então não tem nada a ver aqui, letra B está errada. Letra C, princípio da equifinalidade. Os sistemas abertos necessitam da aquisição de entropia negativa para sobreviver. Inputs, ou seja, entradas, são maiores que saídas, que outputs, no processo de transformação. Gente, tá errado. A equifinalidade, ela tá direcionada ali a que a gente pode, as empresas, as organizações, ela pode ter vários sistemas que interdependem entre si, tá? Elas podem ter processos diferentes com o mesmo objetivo, processos diferentes que vão levar a uma mesma finalidade, tá? A um conjunto maior, tá certo? Então, esse princípio aqui, ele tá errado, né? Ele não necessita da aquisição da entropia negativa, ele não vai necessitar do sistema fechado, né? Muito pelo contrário, né? Ele precisa ter um sistema bem aberto, com processos definidos e diferenciados, sistemas diferentes para poder alcançar aí o mesmo objetivo. É raro, tá? Letra D. Homeostase. Pode ser chamado também de estado firma e é o equilíbrio caracterizado mais pela dinamicidade do que pela estaticidade, ou seja, é mais dinâmico do que parado. Bora ver, vamos continuar lendo aqui. Os sistemas abertos não estão em repouso. Lembra que eu falei que tem tudo a ver com o planejamento, que tem que estar sempre, que tem que ser um sistema, tem que ser o plano, ele tem que ser mutável, né? Flexível, adaptável a qualquer realidade. Lembra que eu falei sobre isso, né? Os inputs de energia, ou seja, a entrada de energia deve deter a entropia. Agem para manter, eu pulei, não foi? Pela dinamicidade, que pela estaticidade, os sistemas abertos não estão em repouso. Os inputs de energia para deter a entropia agem para manter um equilíbrio de intercâmbio de energia, para que os sistemas sobrevivam. Bora ver, deixa isso aqui stand-by. Vamos ver como é que fala a letra E, para a gente ver se vai ficar aí uma resposta mais adequada, né? A letra E, feedback. Processamento dos insumos em produtos finais. Não, gente. O que vai processar ali é a transformação, né? A parte ali no meio. Quando vem do input, ele vai ser transformado, né? Para depois ele sair e voltar para o ambiente que ele veio. E daí você tem o feedback. O feedback é o retorno. É o retorno do ambiente externo, né? É uma resposta, a resposta do teu cliente, né? Vem para te dizer ali sobre aquele produto ou serviço que ele está adquirindo. Então, para essa pergunta aqui, a resposta correta é a letra D. D de Deus me ajude nessa prova, eu vou passar. Então, vamos lá para a segunda pergunta. Né? A segunda pergunta também caiu na prova do IBGE, da banca FGV de 2017, e o cargo foi agente censitário administrativo. Vamos lá. A pergunta, vamos ler com calma aqui. A pergunta, quando ela é grande, a gente tem que ler com calma para a gente conseguir compreender melhor. Vamos lá. Um órgão da administração pública teve grande redução em seu quadro de funcionários, certo? Então, um órgão teve que reduzir aí o seu quadro, o seu número de empregados ali. Ao mesmo tempo em que o número de empregados saiu, né, em que teve a parte de suas atribuições, né, ao mesmo tempo em que teve parte de suas atribuições transferida para outro órgão, ou seja, ele perdeu funcionários, sim, e as atividades que esse funcionário faziam, as atividades que esses funcionários executavam. Acumulou para os demais? Né? Não, ele perdeu, ele teve uma redução de quadro de funcionários, mas também ele perdeu algumas atividades, certo? Em vista da nova situação, a alta direção acredita que seja um bom momento para rever a estrutura de cargos do órgão, né? O nível estratégico da pirâmide achou que era um bom momento para reestruturar aí, né? Os cargos aí que aqueles funcionários que ficaram exercem, né? Então o diretor, o nível tático, né? O que está no meio da pirâmide, que é o diretor de recursos humanos, ele recebeu aí essa incumbência, a ordem de cima, né? Ele recebeu essa responsabilidade aí de apresentar uma proposta para a nova estrutura dos cargos, né? Ele recebeu ali para poder organizar isso aí de maneira mais adequada aí. Ao realizar essa incumbência, o diretor está exercendo a seguinte função administrativa: A, planejamento, B, direção, C, controle,
D, coordenação e E, organização. Se a gente for parar para entender aqui a lógica, tá? Isso aqui é uma questão mais... Se você não sabe, eu perdi essa aula, Damares, eu perdi a tua aula, eu não assisti o teu vídeo, eu não entendi direito. Então, interpretação de texto. Leia valendo por partes, né? Parando em cada vírgula, tentando entender. Se aquela frase completa você não entendeu, volta e lê de novo. A maioria das provas de concurso é interpretação, porque você sabe. Você não estudou? Então você sabe do conteúdo, tá? É só a questão mesmo de interpretar, ok? E então a gente vê, ele fez o quê? O que foi que esse diretor de recursos humanos fez? Ele planejou? Ele não fez um planejamento, tá? Até mesmo porque ele ali está no nível tático, ele não está no nível estratégico da pirâmide, ok? Direção? Não, ele já é, né? Ele já é. Coordenou, controlou? Não, gente, ele organizou. Ele pegou um processo que já existia, como sofreu uma mutação, ele só fez organizar ali, ele só fez reorganizar ali a questão dos cargos para os processos que aquele órgão ficou aí depois que teve essa estrutura meio que abalada aí, ok? Então, nesse caso, a resposta correta, marque aí, é a letra E, tá? E com quase 1 hora aqui de vídeo, chegamos ao final, tá? Eu espero que você tenha gostado. Gratidão imensa de você ter chegado até aqui, tá? Esse foi o nosso primeiro vídeo de gravação aqui do nosso canal. Senta o dedinho no like, se inscreve, vamos estar postando aqui bastante conteúdo. Desculpa aqui alguma coisa ou outra que aconteceu, alguns impasses aqui, que talvez eu não tenha expressado direito ou alguma coisa, né, que você não compreendeu, tá? Perdão mesmo, mas é porque realmente a gente tá... Esse é o primeiro vídeo do canal, né, que eu tô gravando aqui. E eu estou à disposição de vocês, tá certo? Para que entrem em contato comigo, entrem em contato pelo WhatsApp, tá? Ou pelo Instagram, o WhatsApp é mais fácil para eu responder, tá certo? Ou então por e-mail. Eu vou te mandar todo esse material, tá? Em PDF, para você estudar, para você ter um melhor estudo aí, tá certo? E eu vou ficar trazendo mais conteúdo, tá? Minha expectativa aqui é trazer todo o conteúdo que a banca pediu aí para cair na questão de noções administrativas, tá? Também teremos videoaulas falando sobre noções de informática. Por isso é muito importante que você se inscreva e que você ative aí o sininho para receber a notificação, tá? Um forte beijo, um abraço e até a próxima aula.